Bom, se você é um usuário do Twitter, você com certeza ouviu falar de um autor que estava divulgando a sua obra totalmente em português lá no Twitter, fazendo praticamente uma thread, tendo todo um cuidado, sendo muito fofo com toda a fanbase brasileira de animes. Isso gerou uma repercussão tão grande justamente por ser muito raro a gente ver um autor japonês que realmente se preocupa com o público brasileiro sem motivo algum, não tinha nenhum motivo para ele ter postado aquele tweet envolvendo todo o público brasileiro. Mas aí então ficou a curiosidade em mim, e eu acho que vocês também, de conferir o anime dele, já que ele tinha feito todo esse trabalho de fazer uma propaganda pro público brasileiro. E aí eu fui conferir o anime dele, e meus amigos, vamos comentar hoje sobre os grandes animes dessa temporada que chama muito a atenção e que vocês têm que assistir, que se chama The Faraway Paladin. The Faraway Paladin é mais um daqueles animes que você olharia a capa e iria apenas falar que é um isekai genérico. Porém, é um anime que vai muito mais além disso. Primeiramente, vamos pela sinopse dele. A sinopse dele diz a história sobre um único humano vivo que reside numa cidade de Mor, qual ele vive, e ele começa a se autodescobrir e descobrir todo aquele novo mundo no qual ele viveu, porque justamente ele já teve uma vida passada. E sim, é mais um isekai. Só que a questão desse anime que chama bastante atenção é como ele apresenta 3 pilares, que são as coisas que eu acho que vão levar esse anime mais pra frente, que são família, religião e palavras. Vamos comentar sobre isso. O anime já começa com uma cena de autorreflexão do protagonista que, se a gente reparar no texto ali, a gente vê muitos de arrependimentos, muitos de desdém, muito de desesperança no nosso protagonista, o que já faz toda uma apresentação do porquê que talvez ele esteja naquele mundo, talvez ele tenha se suicidado, talvez tenha acontecido alguma coisa na vida dele, mas uma coisa é certa, ele realmente não se vê feliz pela vida do qual levava na vida real. E aqui já tem um foco que é muito semelhante a Mushoku Tensei, que é um outro anime que está fazendo muito sucesso nesse ano. Também apresenta esse mesmo tipo de perspectiva, no qual o protagonista se vê desesperançoso na vida real, tem que nojo da sua antiga vida e vai para um isekai, um mundo de isekai, para praticamente se autodescobrir e descobrir um mundo afora. E, bom, é muito parecido com Mushoku Tensei, eu sei. Só que aqui temos aspectos que se diferenciam um pouco de Mushoku, porque quando esse protagonista ele vai para o outro mundo, a primeira coisa que ele vê são justamente esses monstros, esses mortos que estão em volta dele, que são praticamente ali revelados pelo decorrer do episódio, que eram humanos no passado que fizeram um pacto para continuar vivendo de alguma maneira com um outro deus, que acabou fazendo eles terem essa aparência humanoide. Ali temos o Blood, a Mary e o Gus, que é um mago lá muito bravo. Quando somos apresentados a esses personagens, a gente já tá num contexto que lembra muito uma capela, lembra muito uma catedral, algo semelhante à Igreja Católica, e eu ainda vou explicar mais disso mais pela frente. E quando a gente vê aquela questão religiosa e como que o bebê ali tá sendo praticamente quase batizado pelos monstros, é muito legal a gente fazer essa associação com a Igreja Católica da vida real e entender o peso da religião. E pelo decorrer todo desse episódio, temos apresentação de monólogos e de ideias relacionadas à religião, relacionadas a Deus, relacionadas à devoção e relacionados principalmente com a religião em si, como que a fé pode te ajudar e como que a fé pode ter te dado uma nova chance, né? É o que o protagonista diz justamente nessa cena que tá aqui no chroma key, que justamente o protagonista ele vê um mundo ali, uma atmosfera no qual ele se sente encantado, né? Coisa que é bem diferente da sua expectativa, no qual ele imaginava que ele iria pro inferno depois de todas as merdas que possivelmente ele fez no mundo real. E bom, isso talvez seja explicado ou talvez não, mas serve bastante para mostrar a motivação do protagonista em como que ele quer evoluir, como que ele quer realmente fazer uma vida valer a pena naquele lugar. E enfim, você já deve ter visto isso em milhares de outros isekais. É uma questão muito semelhante, né? Essa questão de você entrar num mundo isekai e você querer ser totalmente diferente do mundo real. Bom, vimos isso com Subaru, vimos isso com o Deus e vimos isso com diversos outros personagens. Só que o que me chamou mais atenção nesse anime são 2 aspectos que andaram lado a lado, principalmente os 2 temas que eu falei: família, palavras. Esses temas foram coisas que me pegaram bastante, assim, no anime. Porque é muito interessante você ver o vínculo e a interação social de todos os personagens, porque cada um deles tem uma maneira de como interagir com o outro que demonstra muito respeito, demonstra muita admiração e principalmente demonstra muito cuidado
na interação social. E é uma coisa que chama bastante atenção nesse anime, e eu posso falar que é o aspecto que é o melhor desse episódio, é justamente como ele apresenta a família, né, que se formou ali do protagonista com aqueles monstros, e apresenta também a interação deles de maneira tão natural e tão sutil que você se sente realmente que eles são uma família muito boa e cuidadosa um com os outros, mesmo eles sendo diferentes um dos outros. E esse é um aspecto que é muito legal para mostrar toda a diversidade que um anime pode trazer, a diversidade que uma narrativa assim pode trazer, e também é muito legal para mostrar o quão o autor ele é bem cuidadoso com as palavras, assim como ele mostrou no tweet com a gente, que somos brasileiros, somos de uma cultura totalmente diferente da dele, e ele mesmo assim teve um trabalho de mesmo usar um tradutor, ele foi lá, falou em português com a gente, foi super educado e principalmente muito respeitoso. E esse é um aspecto que eu sinto que chamou atenção tanto no autor, tanto na obra, que andam lado a lado. E eu sinto que a mensagem que esse autor quer passar é justamente essa, né, de você ser empático e entender, você praticamente ser cuidadoso com as palavras e ver o quanto que isso faz diferença. E por que isso é tão importante para a nossa cultura brasileira? Agora eu vou sair um pouco do aspecto do anime. Porque a gente vive num país no qual a maior figura pública assim, que chama a atenção de todo mundo, não tem isso. Pra ele, se ele vai chamar uma pessoa de forma ignorante, se ele vai chamar uma pessoa de forma agressiva, pra ele f***se. Porque ele diz que é o livre-arbítrio dele, é a opinião que ele quer tentar assegurar. E esse anime sendo recomendado para os brasileiros, eu acho que é muito interessante para mostrar justamente de como que é um exemplo para se seguir, de você ser uma pessoa cuidadosa com as palavras e o quanto que isso faz alterações na nossa realidade e o quanto que isso é importante pra gente ser melhor. E esse é o aspecto que eu pude tirar muito desse primeiro episódio, que é uma coisa que me chamou muita atenção e que de fato é um anime maravilhoso. Sem tirar questões técnicas, né? Esse anime ele é muito bonito. Vocês devem ter visto muitos vídeos no YouTube falando de como que a qualidade técnica é bonita, mas realmente é maravilhosa. O estúdio caprichou demais. A trilha sonora é muito boa. O clima do anime ele te faz sentir uma imersão que você apenas quer sentir, apenas quer prestar atenção e entender realmente o que esse anime quer passar. É uma aula de como fazer um anime passando uma mensagem tão importante. E nós que somos brasileiros e temos muito esse vínculo com a Igreja Católica e a própria Igreja Evangélica também, a maioria das pessoas, já não digo todo mundo, você pode ser de qualquer outro tipo de religião, mas a gente é muito focado pela fé, né? Tanto as nossas religiões de raiz mesmo, posso dizer até as religiões que vieram de raiz africana, todas elas têm muito essa questão de fé. E esse anime ele fala muito sobre exercitar a fé, ele fala muito sobre o quanto que a fé pode mudar as pessoas e principalmente o quanto que você ser devoto a algo, talvez seja de uma maneira ruim se você for muito cego, mas se você usar isso de maneira maestrosa e bondosa, que nem os personagens desse anime fazem ou deixaram a entender que fazem, você principalmente vai evoluir como pessoa e vai se tornar cada dia melhor. Então, espero que vocês que estão assistindo o canal ou acabaram de chegar aqui pelo canal, se sentiram em casa, se inscrevam no canal. Vamos ter mais papo sobre Fire Away. Eu realmente gostei muito desse anime. E pelo que o autor tinha apresentado, eu esperava algo incrível. Pelo como o autor é incrível e ver realmente uma obra incrível que nem Fire Away, me deixa muito feliz em dar todo esse meu tempo de vida a ver diversas obras nipônicas, diversas obras do meio otaku. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E antes de terminar, queria deixar uma reflexão com você. Você já parou para pensar como que você trata o seu próximo? Como você trata a sua família, seus amigos? O tipo de palavras que você está usando? O porquê que talvez as pessoas se afastaram de você? Ou talvez você acha que errou em tudo? Reflita um pouco sobre suas palavras. É importante pra gente avançar.